Lucas capítulo 1, versículo 39, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e o santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Dá uma paradinha aqui para a gente entender. Eu vou começar primeiro falando da visita de Maria a Isabel. Isabel aqui é a prima de Maria, mãe de João Batista. Era uma mulher velha, estéril, nunca tinha tido filho. Quando ela casou, era jovem, o marido dela era sacerdote, o Zacarias. Ele percebeu que a mulher não gerava filhos, era estéril. Ele entrou em oração, pedindo a Deus, queria um filho. Deus, a princípio, parecia que não estava nem aí para a oração deles, não ouviu. Os anos passaram, o tempo passou, eles continuaram sem filhos, mas eles continuaram, segundo a Bíblia Sagrada, sendo fiéis a Deus, andando na presença de Deus de uma maneira irrepreensível. Isso chama muita atenção. Até o dia que vem o anjo, é um dia que ele é escolhido. Cada sacerdote tinha seu dia de oferecer um sacrifício. Naquela época existia o Santo dos Santos, onde ia lá no altar o sacerdote oferecer, e só entrava ele lá. E o Zacarias foi, e apareceu lá um anjo e disse: Olha, tua mulher, depois de velha, vai ser mãe, porque Deus ouviu tua oração. Quer dizer, para ele a oração tinha sido perdida, para Deus não. E falou do nascimento de João Batista, falou quem seria João Batista, que seria grande diante de Deus, cheio do Espírito Santo, quer dizer, viria debaixo da unção de profeta, a unção, inclusive a unção que estava sobre Elias, que foi a unção que Eliseu pediu dobrar. E agora a Isabel está grávida. Maria, com certeza, aí Maria visitada também, e o anjo disse que Maria vai ser mãe, e Maria disse: Como pode? Eu sou virgem, nunca tive relação com homem nenhum, como você está grávida? Ele disse: Não, será um agir do Espírito Santo.
porque você vai ser mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Maria fica sabendo que a Isabel está grávida e resolve visitá-la. E quando Maria chega, ali acontece algo extraordinário. Porque na hora que a Maria salva a Isabel, diz que a Isabel, ao receber a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e diz: Isabel foi cheia do Espírito Santo. Tem uma coisa aqui que nós temos que tirar para não criar aquela coisa, que a presença de Maria trazia o Espírito Santo. Não, a presença daquele que estava sendo gerado de Maria que trazia. Porque em João, capítulo 1:33, João Batista diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É o outro. Então, se Isabel foi cheia do Espírito Santo, era a presença de Jesus, apesar de estar sendo ainda gerado no ventre de Maria, naquela casa. Mas, logicamente, que tudo tinha um propósito, né? E um propósito profético, porque quando a Isabel ela é cheia do Espírito Santo, ela começa a falar de Maria, e ela começa a falar de uma forma profética, porque ela diz assim: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que essas palavras que Isabel está repetindo, elas foram ditas para Maria quando o anjo a visitou. E se nós formos mais profundo na Bíblia, nós vemos que a parentela de Jesus não acreditava que ele era o Cristo. Não acreditava. Ninguém acreditava. Para a parentela de Jesus, ele era filho de José. Para os conhecidos de Jesus, quando Jesus volta, depois que ele está grande, que ele está no seu ministério, pregando, ele volta à sua terra e a parentela diz o quê? Ué, esse aí é o... Como ele faz esses milagres? Nós conhecemos suas irmãs, seus irmãos que estão no nosso meio. Então aquele povo, eles tinham Jesus como filho de Maria e de José, quando na verdade Jesus é filho de Deus. E depois nós vemos o próprio João Batista, quando ele está na prisão, ele manda discípulos perguntar a Jesus se Jesus é o Cristo mesmo, que há de vir, ou se havia outro. E João Batista tinha uma prova de Deus, porque João Batista era profeta. Ele tinha uma prova de Deus, que quando Deus falou para ele: olha, eu vou enviar o meu filho para você batizar. O João estava batizando pessoas, pregando e batizando. E Deus disse para João: olha, quando você batizá-lo, você vai saber quem ele é, porque vai descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea da mão. E foi isso que identificou Jesus para João, que quando Jesus chega, João diz: não posso te batizar. Ele foi identificado para ele. Mas depois o João esquece disso na hora do sofrimento. Agora imagina Isabel. Isabel estava vendo agora Maria grávida, e ela já estava dizendo que Maria era bendita, era a mãe do Filho de Deus, que bendito era o fruto que estava. Mas por que Isabel estava falando essas palavras? Ela não estava falando palavras que ela estava falando por ela mesma, até porque se fosse dela mesma, parecia mais uma bajulação. Esse povo não era bajulador, era um povo temente a Deus. Você sabe que pessoas bajuladoras não são tementes a Deus, né? Porque sempre que vem te bajular, elas vêm com segundas intenções. É igual aquela pessoa que diz assim: você é uma pessoa maravilhosa, tem pessoa como você. Você pode dizer que vai falar para alguém aqui a mesma coisa, e nas tuas costas vai falar o contrário. Falar o contrário. Então, mas por que Isabel falou isso? Porque Isabel foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo que trouxe aquela revelação do que tinha acontecido com Maria. E ele diz assim: de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Imagina, a criancinha não tinha sido nem nascida, Isabel já estava chamando ele: é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Quem
seria Jesus humanamente? Seria sobrinho de Isabel. Sobrinho não, primo, né? Isabel era prima de Maria. Era um primo de segunda instância, vamos dizer assim. Já que as duas eram primas, então Jesus seria um primo lá, está na segunda graça. Então veja bem, mas ela está chamando de Senhor. Então quer dizer, a Isabel estava falando isso porque o Espírito Santo estava falando, mostrando para ela qual o poder que tinha aquilo, essas palavras, essa revelação. Bom, primeiro era para que isso fosse escrito para nós entendermos isso aqui. E aí, voltando a lembrar, quem escreveu isso aqui não estava lá, né? Porque esse evangelho aqui é escrito por Lucas. Nessa época aqui, talvez o Lucas nem tivesse nascido, ou se tivesse nascido ainda era garoto, porque Lucas, ele conhece o evangelho depois de Jesus, do ministério de Jesus. Então essa geração do Lucas, aqui antes do nascimento de Jesus, não estava vivo. Bom, não sabemos, e o Lucas, pelo que entendemos, ele não é uma pessoa velha nessa época aqui, mas ele pegou essas informações. Então tudo isso aqui que aconteceu nesse momento, com certeza ficou registrado, foi passando, as pessoas passando, e o Lucas, quando foi escrever o evangelho, ele procurou saber esses pormenores que era acerca de Jesus, deixa eu continuar aqui. E exclamou com grande voz, disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E disse: de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou. A criancinha que era o filho de Isabel, né, que estava sendo gerado no ventre dela, que era João Batista, saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que é da parte do Senhor. Essa passagem aqui eu já preguei isso aqui, né? Mas é bom a gente sempre relembrar que essa fala de Isabel acerca de Maria, que diz: bem-aventurada a que creu, que isso é um grande ensinamento para a gente. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Quer dizer, qual foi o segredo de Maria ser a mãe de Jesus? Não foi ela simplesmente ser escolhida e receber o anúncio. Foi ela crer. O que fez ela, tornou ela bem-aventurada, foi ela crer que aquilo que Deus falou, ele ia cumprir. Qual é o ensinamento que traz aqui para nós? Deus nos escolheu. Jesus disse que nós nos escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu. E nos escolheu para quê? Nos escolheu para herdarmos a vida eterna, herdarmos as promessas. Ele nos escolheu para desfrutarmos das bênçãos de Deus para nós. Só que nós vamos desfrutar disso se nós crermos que da parte de Deus aquilo que Ele disse vai se cumprir na nossa vida. Por isso que às vezes o cristão passa tanta dificuldade e não consegue vencer, porque não é por falta da palavra. A palavra é pregada, ele recebe a palavra, mas às vezes ele não crê que Deus vai cumprir aquilo que ele tem. Por exemplo, tem gente que lê a Bíblia, cita versículos demais, mas não crê que aquilo é para ele, que vai se cumprir na sua vida. Eu lembro agora de um caso de uma senhora que chegou na igreja pedindo oração. Ela pediu até uma visita. Na verdade, pediu uma visita para mim. Quando eu fui visitar ela já era da igreja. Ela disse: eu estou 3 meses que eu não vou na igreja, porque eu não tenho prazer de ir para cá, eu vivo com depressão, isso e isso. E ela era velha de igreja. Quando eu cheguei na casa dela, eu começava a falar uma palavra, ela completava. Ela sabia de mais versículos, se brincasse, mais do que eu. Eu não duvido que não soubesse mais, não. Ela sabia de toda a palavra,
Mas por que não estava funcionando na vida dela? Porque a Bíblia diz aqui: bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir o que da parte do Senhor for dito. Aquilo que Deus diz na sua palavra, é para se cumprir na nossa vida. Mas vai se cumprir se nós crermos. Se nós não crermos, de nada adianta. Por exemplo, o anjo veio e anunciou para Maria: você vai ser mãe do Filho de Deus. Poxa vida, isso era a coisa mais grande que poderia acontecer a alguém de Deus. Maria era de Deus, porque ela era do povo de Israel, um povo temente a Deus, um povo que andava com Deus. Mas se Maria não cresce, Deus ia ter que escolher outra virgem, porque tinha muitas em Israel. Maria não era uma, tinha muitas. Mas ela creu quando Deus diz. Ela até pergunta: como vai acontecer isso se eu sou virgem? Como eu vou ser mãe do Filho de Deus? Aí o anjo disse: não, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo que vai fazer acontecer. Porque aí o anjo ainda diz assim: porque para Deus nada é impossível. Maria creu, tanto é que Maria diz assim: então faça segundo a vontade do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela creu, aceitou aquela palavra. Tanto é que depois ela procura José e diz assim: olha, eu vou ser mãe do Filho de Deus. O José diz: mentira danada, eu vou embora, essa mulher está inventando moda. Essa mulher me traiu com alguém, agora está grávida e está inventando moda. Aí Deus no sonho vem, manda um anjo dizendo: não, volta, recebe Maria, porque é verdade a história dela. José não acreditou não a princípio, e ia embora. Ele era muito justo, não quis difamá-la. Isso é mais uma coisa que o povo de Deus tem que aprender. Não é porque uma pessoa está agindo errado, cometeu algo errado, que o cristão tem que sair difamando ele. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Mas se for difamação, fica quieto. Vai orar a Deus, vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Porque quem é justo não abre a boca para difamar, para falar mal de alguém. Foi o que José fez. Porque José tinha motivo de falar mal de Maria, porque, poxa, ele era um noivo, e agora ele descobriu que ela estava grávida. Pastor, mas era do Espírito Santo. Mas ele não acreditava nisso. Ele achava que ali foi prostituição. Ela se deitou com alguém, isso é prostituição. Ele poderia sair falando para todo mundo, mas ele não quis difamar mesmo. Imagina o quanto ele estava contrariado. O cara ia casar. Não é os tempos de hoje. O tempo de hoje não está muito preocupado com a virgindade, mas naquela época era sério. Levava-se a sério. Ele estava contrariado, mas ele disse: não vou difamar, vou embora, vou sair de fininho, vou embora, acabou. Aí Deus diz: não, pode voltar, a história dela não é mentira, é verdade. Aí ele entende e ele volta. Aí ele aceita Maria e Jesus nasce, e as pessoas têm por si que Jesus é filho de José. Tanto é que quando volta-se lá, Jesus volta lá, o pessoal diz: aí os irmãos dele, as irmãs, nós conhecemos a mãe, o pai, tudo. A própria genealogia de Jesus diz que as pessoas tinham Jesus como filho de José, porque foi ele que criou. Mas continuando aqui, então nós vemos aqui a declaração, a saudação de Isabel para Maria. E quando você lê isso aqui e você ignora a ação do Espírito Santo, isso aqui são tudo palavras reveladas pelo Espírito Santo, então parece mais que Isabel tirou ali palavras para exaltar Maria. Porque ela está falando de Maria, a mãe do meu Senhor, bem-aventurada, ela que creu. Ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criação saltou de alegria no meu ventre. Só que quando Isabel fala isso, aí vem a vez de Maria falar. Isso que me chama a atenção.
Eu acho que todo mundo que fica nessa adoração a Maria deveria ouvir isso aqui e dar atenção ao que Maria está dizendo. Porque ele diz assim, versículo 46: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Primeira coisa, Isabel estava dizendo: bem-aventurada a que creu, Maria, Maria, Maria. Aí Maria disse: não, a minha alma engrandece o Senhor. Quem eu sou, o que está acontecendo comigo é a grandeza de Deus. Isso aqui é um ensinamento tão grande de Maria para nós. Qual é o ensinamento aqui? O que Deus fizer por nós, na posição que Ele nos colocar, a gente tem que engrandecer a Ele. Nunca deixar, nunca se engrandecer. Porque às vezes isso acontece. A pessoa está derrubada, está lá embaixo, ela começa a buscar a Deus. E de repente Deus dá um crescimento, Deus abençoa, coloca a pessoa no lugar de destaque. E ele esquece de engrandecer ao Senhor na sua conquista. Ele acha, entra o eu. Às vezes entra até o eu, que eu sou melhor que o outro irmão que não está conseguindo. Eu tenho mais fé, olha o que eu consegui, olha onde eu cheguei, porque eu sou uma pessoa de fé. É sempre o eu, não é Deus. A Isabel disse: olha, bem-aventurada. Maria disse: não, a minha alma engrandece o Senhor. Reconheço que o que eu sou hoje não é de mim mesmo, é o que Deus fez por mim, é o que Deus fez em mim. Puxa, Maria estava recebendo uma bênção tão grande que ela seria lembrada para a vida inteira. Você imagina Maria sem ser a mãe de Jesus? Quem seria Maria? Ninguém. Era mais uma das virgens de Israel que ia casar com alguém que era uma pessoa que trabalhava com madeira, não tinha muita expressão. Esse povo morreria, ninguém lembraria mais, como muitas famílias ali, muitas pessoas naquela época. Mas não, Maria até hoje está sendo lembrada, tem até adorador de Maria, que não é certo, mas por quê? Por causa da obra de Deus na vida de Maria. E Maria deixa isso bem claro nisso aqui, nesse cântico dela. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E ela diz: o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Todas as nossas conquistas em Deus, mesmo que nós tenhamos conquistado com fé, nós devemos engrandecer o nome do Senhor. Não é o eu, é porque eu sou de fé, porque eu sou uma pessoa isso ou aquilo. Não, comigo não, eu chego diante de Deus e já resolvo tudo. Tem gente que é assim, você chega. Eu já vi pessoas, eu já vi até obreiro desprezar o outro, que o outro estava tentando lá expulsar o demônio, não conseguiu. Era novato, não tinha muita experiência. Aí o camarada chegou lá, tomou a frente, expulsou o demônio. Aí chegou e disse assim: olha, irmão, lá estava tentando expulsar o demônio estava saindo, estava dando risada dele. Eu fui lá, pus a mão, expulsei, porque eu me consagro. Tipo, eu sou o cara, eu tenho fé, eu sou melhor que ele, eu sou mais consagrado que ele. Esqueceu do nome. A minha alma engrandece ao Senhor. Se eu estou sendo usado, se Deus quer me usar, quando Ele me levar, eu tenho que guardar isso aqui. Isso aqui é humildade diante de Deus, reconhecimento que não é você, é Deus. Maria reconheceu isso. Maria está reconhecendo aqui que ela não foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque ela era melhor, porque tinha muitas virgens na época, tinha muitas virgens e era tudo do povo de Deus. Poderia ser outra, mas ela disse: não, foi Deus que fez isso, então é Ele que tem que ser engrandecido, não eu. Meu Deus, se todo adorador de Maria entendesse isso, eles iam amar Maria. Que as pessoas acham, as pessoas que adoram Maria, elas acham que nós odiamos Maria, não é verdade? Vocês não gostam de Maria? Cara, nós amamos Maria, mas não amamos esse montão de coisa que inventaram aí. Mas Maria, verdadeira mãe de Jesus, ela é nossa irmã em Cristo Jesus, porque ela pertence à família como filha de Deus.
e ao mesmo tempo mãe do Filho de Deus. E aí onde entra um mistério. E Deus não tem esposa, porque do jeito que colocam Maria lá na religião, é como se Deus tivesse uma esposa. Maria não é esposa, Maria é esposa de José, mas Deus, Ele é dono de tudo, de todos. A Bíblia diz que tudo, toda a terra, toda a sua plenitude, todos pertencem a Deus. Pertence no sentido, Ele criou tudo, então Ele pode usar da maneira que Ele quiser, uma pessoa ou qualquer outra coisa. E no caso de Maria, Ele usou uma filha dele para ser mãe do filho dele, e honrou ela com isso, tornou ela uma mulher bendita até hoje. Então não é questão, eu não gosto de Maria, eu não gosto do que fizeram com Maria, transformaram Maria numa deusa, rainha dos céus, como... Aí você entende, né? A rainha é a mulher de um rei, é como se Maria fosse a esposa de Deus. Deus não é um ser humano para se colocar nessa altura. Deus é Deus, Senhor, Criador de todas as coisas. Maria entende isso muito bem, e Maria compreende o que foi feito na vida dela, e aí por isso que nós devemos amar Maria, mas amar Maria como que? Na posição que ela é, filha de Deus, serva de Deus, não esposa de Deus, como querem colocar religiosamente, que é isso que precisam entender. Então, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha isso aqui. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavras de Maria. O que Maria está dizendo aqui é que Deus é o seu Salvador. Isso significa que Maria não tem salvação para ninguém. Ela precisa de um Salvador, e ela sabe disso. Ela reconhece isso. E por isso que Maria é a mulher santa de Deus, bem-aventurada, bendita, escolhida por Deus. Não é a mulher que a religião criou, é a mulher que reconhece o lugar dela diante de Deus, reconhece que Deus é Salvador. E se eu tenho um Salvador, porque eu careço de salvação, eu estou perdido. Maria entendeu, sem Deus eu estou perdida. Eu não tenho os céus por mérito, eu tenho os céus porque Deus é meu Salvador. Meu irmão, é isso que nós precisamos entender. É isso que em tudo, se você hoje você for usado por Deus, se Deus te deu um dom especial, se Deus levar você a uma posição, de repente você começa a ser usado por Deus, orando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo abençoadas, Deus fazendo maravilhas. Não é você, é Deus. Agradeça a Deus, porque se você chegar uma pessoa aqui cheia de demônio, ela precisa de um Deus Salvador. Se você libertar aquela pessoa, você não é melhor do que ela, você também precisa de um Deus Salvador. Não é porque você está cheio de demônio, você não precisa de um Deus Salvador. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E só Jesus foi o único ser humano que pisou nessa terra que não teve pecado. O resto, todos tiveram, e todos precisavam de um Salvador. Jesus, você não vai escutar Jesus dizendo assim: Deus meu Salvador. Sabe por que não vai? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, e Ele não precisa de Salvador. Ele está fazendo a obra do Pai. Ele era o Salvador. Maria precisa, os apóstolos precisam, eu preciso, você precisa, todos precisamos de Deus Salvador. E Maria fala isso bonitamente. Puxa, como as pessoas precisavam ler sobre isso aqui sobre Maria, entender e amarem Maria como verdadeiramente Maria é, não como que tornaram Maria. O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Isso aqui também vamos levar para o outro lado, para nós, que nós precisamos, o cristão precisa aprender isso aqui com Maria. E aí é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim, você tem que fazer para você: o que tem me alegrado? O que me dá alegria? É alguma coisa material? É um momento bom da vida, descontraído? O que é que me dá alegria? O que é que alegra meu espírito? É quando Deus me dá uma bênção material? É quando eu consigo algo? Não, o meu espírito tem que se alegrar com a presença de Deus em mim.
tem que se alegrar no Deus do meu Salvador. Porque quando nós nos alegramos em Deus, nosso Salvador, o que é que acontece isso aqui? Qual é o entendimento nosso? É que pode estar tudo virando de ponta cabeça, pode estar tudo terrivelmente, mas você está alegre num Deus que tem salvação, que não vai te deixar perecer naquela situação. Isso aqui nos leva lá o profeta Abacuque, que ele chega e diz assim: ó, pode faltar tudo, pode faltar vacas na malhada, pode a videira não produzir nada, quer dizer, os campos não produzirem nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é uma compreensão. A minha vida pode estar um caos, pode estar dando tudo errado, pode estar tudo complicado, mas eu vou me alegrar porque eu tenho um Deus de salvação. Eu tenho um Deus que não vai me deixar perecer. O meu espírito, não vou deixar meu espírito se abater, se encher de tristeza, ser dominado pela tristeza. Eu vou me alegrar, não no problema, não na luta, mas no Deus da minha salvação. Ele tem salvação para mim. Meu irmão, não importa o que você está passando, o que eu esteja passando, as lutas vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, às vezes até as necessidades, mas nessa hora nós temos que lembrar: opa, não posso deixar a tristeza dominar. Nessa hora a tristeza quer dominar, o desânimo, porque eu tenho um Deus de salvação. Ele vai me salvar nessa hora, Ele não vai me deixar perecer. Então Maria, ela compreende isso. Está aqui a virtude de Maria. A virtude de Maria: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Olha aqui o que Maria se coloca. Maria não se coloca como deusa, como rainha do céu. Maria se coloca como serva. Humildade: eu sou humilde. Deus atentou que eu sou humilde. Não, agora eu sou a Maria, eu sou a tal, eu sou especial. Não, eu sou a serva de Deus. Quando ela diz porque atentou na humildade de sua serva, Deus atentou para mim. Ele viu que eu sou humilde, ele viu que eu não ando cheio de me achar, usar esse termo. Ele atentou. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então Maria estava entendendo uma coisa: a partir de agora eu vou ser reclamada, eu vou ser reconhecida como uma bem-aventurada, mas não por mim, mas sim pelo que Deus fez por mim. É Deus, nunca é Maria. É Deus, nunca é você. É Deus. Se Deus te elevou, se Deus te abençoou, nunca foi você, sempre foi Deus. É Deus, é Ele. Isso é importante. Isso também nos serve para a gente nos levantar, né? Às vezes a gente estamos olhando a vida, estamos nos achando tão pequenininhos, incapazes. Nós temos que olhar: não, espera aí, mas tem um Deus grande que pode me ajudar aqui. Eu vou buscar Ele, eu vou me levantar nele. Amém, Jesus? Porque às vezes você está se achando: então não é essas coisas não, é o contrário, né? Mas espera aí, mas Deus é um Deus que atenta na minha vontade. Vou me colocar diante dele, vou buscar Ele, vai me levar, é Ele que vai fazer a obra em mim e vai me levar à posição que Ele desejar, porque Ele pode todas as coisas. Aí ele diz assim: porque me fez grandes coisas, o poderoso, o santo, e santo é o seu nome. Ó, Maria está dizendo tudo aqui. O que me chama a atenção, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, é que as palavras Maria é tudo voltada, é Deus que fez, não é ela. Como as pessoas querem jogar tudo, Maria, 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 Maria. Não, ela diz: é Deus. Ele me fez grandes coisas, poderoso, foi Ele que fez. Santo é o seu nome, é no nome dele que as coisas acontecem na minha vida. É Ele que faz, Ele é poderoso para fazer. Que coisa maravilhosa para a gente entender. Não, o Senhor fez grandes coisas. Será que na nossa vida Deus não fez grandes coisas? Ele sacrificou o Filho dele para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos ouvindo essa palavra. Às vezes a gente se abate com problemas que acontecem, esquecendo as grandes coisas que Deus já fez por nós. Ele nos tirou da mão do diabo e nos colocou na mão do Filho dele, Jesus Cristo. Ele nos tirou da condição de perdidos,
e nos colocou na condição de justos, filhos de Deus. Grandes coisas. Isso é o que nós devemos nos alegrar nele. Aí diz assim, aí ela continua falando, versículo 50: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Aqui eu quero entrar nesse último versículo, quero encerrar aqui, que ela diz que a misericórdia de Deus é de geração. Então, se Deus foi misericordioso, grandioso, para fazer algo tão grande na vida de Maria naquela época, só que essa misericórdia continua de geração em geração. Então ela está sobre nós hoje. O que nós precisamos fazer? O mesmo que Maria fez: crer nas coisas, crer que vão se cumprir as coisas que Deus falou acerca de nós. Somos a igreja dele? Aceitamos seu Filho Jesus? O que ele falou acerca de nós, vamos crer que vai se cumprir. E aqui Deus vai fazer a obra. Mas se ele nos exaltar a uma posição, vamos entender que é ele, nunca foi nós. Amém, Jesus? Essa é a mensagem de hoje.